Dando continuidade às palestras, convido ao palco o comandante Jansen Santos Poças, do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego, para apresentar sua palestra intitulada Normand 17, principais inconsistências verificadas nas análises de projetos de auxílio à navegação. Bom, primeiramente queria dar um bom dia a todos, tá? E agradecer a oportunidade de poder expor aqui, de apresentar alguns aspectos aqui do nosso trabalho lá no Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego, o CAMERRE, tá? Envolvendo alguns aspectos aí até da participação e da contribuição dos senhores lá no nosso trabalho. Eu vou falar um pouquinho da norma 17, de alguma coisa de atribuições e algumas inconsistências que a gente tem verificado nos projetos de balizamento que chegam para nós lá, para a gente fazer o parecer lá para que possa ser aprovado ou não pela DHN, tá? Então, vou seguir um sumário bem simples aqui, falar alguma coisinha da norma 17, as atribuições que os atores, né, por onde o projeto de alteração do balizamento, de estabelecimento, cancelamento, as atribuições que cada um dos atores, os órgãos da Marinha tem ação. Só apresentar o índice de eficácia, que é um indicador que a gente usa, da IALA, né, da Associação Internacional de Auxílios à Navegação, que a gente faz parte. Falar sobre o que consiste um projeto de balizamento, os documentos que tem que estar nesse projeto, a tramitação dele, algumas inconsistências que a gente verificou, que a gente verifica, né, no período que eu estou lá, de 1 ano e meio, 2 anos, e a parte aqui um pouco afeta mais aos senhores aqui, que é a assessoria da praticagem para a nossa análise lá no CAMERRE dos projetos, tá? Então, nossa norma que a gente segue, né, nossa bíblia de atuação é a norma 17, que são as normas da Autoridade Marítima para os auxílios à navegação, que ela estabelece os procedimentos, instruções sobre os auxílios à navegação para aplicação na JB, visando esses 3 itens aí que norteiam o nosso trabalho, né? Contribuir para a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Atribuições aqui. Cabe à DHN, tá, ao diretor de hidrografia e navegação, ele é a autoridade competente para autorizar o estabelecimento, alteração e cancelamento em caráter permanente dos auxílios à navegação. Então, caso uma boia tenha que ser cancelada, ser movida, reposicionada, um auxílio ser estabelecido, um farolete, um RACON, a autorização para isso é do diretor de hidrografia e navegação, tá? Os comandantes de distrito, tá, baseados na situação do balizamento daqueles canais de acesso, tá, as capitanias, os agentes da autoridade marítima podem propor, né, assessorar ao comandante de distrito, que pode recomendar cautela, estabelecer restrição ou interditar os canais de navegação quando a degradação do balizamento vier a comprometer a segurança da navegação. Então, essas são as atribuições principais que eu estou pegando aqui de cada um dos atores, tá? O CHM, como foi apresentado ontem para a parte de hidrografia, né, de batimetria pelo comandante Muti, mas ele também tem essa atribuição, que é a divulgação de alterações e irregularidades que ocorram, tá, por meio dos avisos de rádio e avisos aos navegantes. Então, as alterações de balizamento, sejam em caráter permanente inicialmente ou em caráter provisório, são divulgados aí pelo CHM. E analisar e emitir pareceres sobre propostas de estabelecimento, alteração e cancelamento de auxílios à navegação, ou seja, os projetos de balizamento, no que se refere aos aspectos hidrográficos, como foi falado ontem, e cartográficos. A nós, lá o CAMERRE, tá, é analisar e emitir pareceres sobre as propostas de balizamento, alteração, estabelecimento ou cancelamento de auxílios à navegação, no que se refere aos seus requisitos técnicos. E a gente também, a partir das informações vindas das capitanias, vindas dos senhores mesmo, que prestam também, avisam as capitanias sobre alterações em sinais náuticos, tá? Nos avisos rádio, a gente monta um mapão, tá, para compilar e divulgar os índices de eficácia dos balizamentos no Brasil inteiro, tá? Então, a partir desse índice de eficácia, desse indicador, a autoridade marítima ela entra em contato, ela poderá cobrar das companhias DOCA, das autoridades públicas e privadas, para que o balizamento atinja aquele índice de 95%, que eu vou falar mais à frente.
E as capitanias, cabe a elas emitirem em caráter excepcional e de urgência autorização provisória para o estabelecimento ou alteração de auxílios à navegação, quando a seu juízo essa medida contribuir para o aumento da segurança da navegação. Como eu falei, a autoridade para estabelecer, alterar e cancelar auxílios à navegação em caráter permanente é a do DHN. Mas isso, para que essa autorização seja feita, é necessário um projeto e tem toda uma tramitação e pareceres. Mas, às vezes, pode ocorrer uma emergência, né? Pode ocorrer, vamos supor, um banco, que existe uma boia defendendo um banco, aquele banco pode se mover, né? E aquela boia passa a ficar sem função, e aquele banco precisa ser defendido. Então, a autoridade marítima não pode esperar todo um processo de tramitação para poder agir e sinalizar o perigo. Então, nesses casos, ao capitão dos portos é dada essa autoridade, essa prerrogativa de, em caráter provisório, alterar o balizamento, tá? Visando sempre a segurança da navegação. E essa autorização provisória ela tem um valor, um período até de 180 dias, e ela é divulgada em avisos rádio pelo CHM, para que se tenha tempo hábil de se fazer um projeto permanente daquela autorização provisória, ou se estabelecer a condição inicial que já estava em cartas náuticas, em lista de faróis, para que volte, que seja restabelecido que antes, se for necessário, que havia antes. Tá? Se houver realmente a necessidade de alteração, nesse caso, como eu falei, esse exemplo que eu dei do banco de areia, que a boia realmente vai ter que ser reposicionada, então aí sim tem 180 dias para esse projeto ser tramitado, e o dono do balizamento vai ter que contratar uma empresa com responsável técnico para poder produzir esse projeto, né, para poder elaborar esse projeto, para que a gente possa avaliar lá no CAMIRRE e ser aprovado pela DHN. E as entidades responsáveis por auxílios à navegação, companhias docas, terminais privados, os próprios órgãos de marinha que têm auxílios à navegação, como o CAMIRRE, sob sua responsabilidade, que é manter e controlar os auxílios à navegação sob sua responsabilidade e propor estabelecimento, alteração ou cancelamento de auxílios à navegação. Tá? Índice de eficácia, como eu falei, é uma figura de mérito que a IALA, que é a Associação Internacional de Auxílios à Navegação, utiliza como parâmetro de avaliação para avaliar a disponibilidade do sinal náutico. Tá? Ele é simples, ele é uma porcentagem, né, uma porcentagem da disponibilidade daquele sinal. Essa fórmula bem simples aqui, como exemplo, se tem uma boia, ela passa durante um mês, se ela passa 3 dias apagada, a disponibilidade dela naquele mês foi de 90%. Tá? Então, é um índice bem simples de fazer, um cálculo bem tranquilo de fazer, para a gente ter um indicador, um parâmetro de avaliação dos sinais e do balizamento. Então, aí ela preconiza, em alguns sinais, até maior do que 95%, mas, quando foi feita a norma 17, se estabeleceu esse índice para todos os sinais náuticos, 95%, de eficácia dos balizamentos dos sinais náuticos no Brasil. Então, a gente divulga esse mapa todo mês, no CAMIRRE, para as autoridades marítimas, a fim de que elas tenham conhecimento de quem está acima e quem está abaixo, terminais privados e públicos e até balizamentos da própria Marinha, quem está dentro desse índice. Documentos do projeto. Tá? Agora, ele é composto por um requerimento, onde, bem simples, como o modelo no anexo Golfo da Norman, tá? Onde o proponente ele vai explicitar, vai escrever o que ele deseja, um requerimento ao DHN, um memorial descritivo, onde ele vai detalhar os sinais que ele quer alterar, estabelecer, cancelar, os motivos. Tá? Uma planta de construção, né, caso nada mais é que, no caso de boias, o pessoal manda bastante, são os folhetos técnicos dos fabricantes das boias, ou então um projeto do farolete que ele vem a construir. Uma planta de situação, que normalmente é um extrato da carta náutica, e onde a gente tem uma visão geral de todo o balizamento do que está sendo alterado, ou está sendo estabelecido ou até cancelado. As plantas batimétricas, que a partir isso aqui é a nossa base de análise, né? Essa batimetria que vem do CHM, que a gente tem a confiança para poder analisar o projeto da entidade, do responsável. E importantíssimo isso aqui, ó. No documento do projeto consta que, se for uma zona de praticagem, que a praticagem da área, do local, ela se posicione sobre aquele projeto. Tá? Então, em cima disso aqui, isso é muito importante para a gente, porque a gente está fazendo um trabalho de gabinete, a partir da batimetria, dos dados
informados no projeto, dos documentos, a gente faz a análise. Mas a prática, né, fazendo aqui um trocadilho, a prática, os senhores é que vão fornecer, né, um parecer, vão dar um posicionamento que nos vai auxiliar e muito na nossa análise, na elaboração do nosso parecer favorável ou não daquele projeto. Então, aqui, rapidamente, só a tramitação de um projeto para alteração permanente, o interessado, né, monta lá o projeto, a partir do requerimento, lá, do anexo GOF, é encaminhado para a capitania que confere, né, os documentos, vai ao SSN da área, o Serviço de Sinalização Náutica da área, que também emite um parecer sobre os requisitos técnicos da sinalização náutica, dos sinais, volta à Capitania dos Portos, que vai despachar para o CHM, dando seu parecer referente à segurança da navegação e ao ordenamento do espaço aquaviário. Tá? Vai ao CHM, depois, que vai fazer a análise da batimetria, como foi falado ontem, e aí vai para a gente lá no CAMERRE, que a gente vai fazer a análise dos requisitos técnicos dos sinais náuticos, baseados na Norma 17, em recomendações da IALA, e a gente faz a título de assessoria, caso o projeto venha bem detalhado, com informações ambientais, a gente faz vamos dizer, uma análise bem rasteira, o nome até não é bom ser rasteira, mas uma análise inicial, vamos dizer, das tabelas que a gente tem da PIANC, da futura BNT, para verificar aquele canal, né, se ele está bem dimensionado, como título de assessoria ao capitão de portos. Tá? A gente não reprova um canal porque ele está muito estreito para um navio de projeto. A gente só faz os dados, a gente corre ali as tabelas da PIANC, tá? Do projeto conceitual, como assessoria ao capitão de portos, porque a gente está aprovando o balizamento. A gente não faz aprovando ou desaprovando o navio, e sim o balizamento que deve estar bem estabelecido naquela via de acesso. Existe uma via física ali de acesso, um canal, se ele está bem balizado ou não, essa vai ser a nossa análise. A questão geométrica, a gente faz com as publicações que a gente tem de referência, que hoje é a PIANC e futuramente vai ser a Norman, tá? a BNT. Depois, esse parecer vai à DHN, que é a quem cabe aprovar ou não aquele projeto de balizamento. Bom, aqui eu vou botar algumas inconsistências, né, de projetos que chegam para nós lá, que são motivos de reprovação e devolução ao interessado. Um mais simples aqui é o não validado pelo CHM. Esse nem chega para lá. O centro tem, até agora a gente tem visto, ele já tem mandado de volta para a capitania, não vai nem lá para o CAMERRE, projetos com LH que não sejam validados. Ausência de informação batimétrica. Já chegou o projeto assim, uma boia aqui, essa boia sem informação batimétrica, essa sem informação e essa aqui menos ainda. Então, esse tipo de projeto aqui, também a gente já devolve e nem analisa. Ausência de parecer da praticagem. Se também não há, se é uma zona de praticagem, né, se aquele projeto está dentro de uma ZP e não há um documento, uma carta ou uma manifestação da praticagem sobre aquele projeto, a gente também devolve. Isso aqui já tem que ser até barrado na própria capitania, caso chegue sem isso aqui. Mas pode passar e a gente verifica se não tem o documento da praticagem, a gente também já devolve para ser restituído ao interessado. Alterações no fundo marinho. Tá? A gente faz, como eu disse, a base da nossa análise é a batimetria validada. Ocorreu agora, um ano e pouco atrás, um caso que ilustra bem esse caso no Porto Sudeste, lá no Itaguaí. A gente estava com o projeto do Porto Sudeste e verificando nos avisos rádio que estava ocorrendo dragagem na área. Né? Então, como é que eu vou fazer uma análise baseada numa batimetria validada do CHM se o interessado estava alterando o fundo, fazendo derrocagem, dragagem? Então, a gente avisou que não ia devolver o projeto, houve reuniões lá no CAMERRE, mas não teve jeito, a gente teve que devolver o projeto, eles reapresentaram esse ano e aí sim foi validado, tá? Foi aprovado. Mas o projeto já estava, o inicial dele já estava lá desde o início de 2014, mas devido às alterações no fundo e à dragagem que eles foram efetuando no local, a gente viu pelo aviso rádio, divulgado em aviso rádio, entrou em contato, eles estavam realmente fazendo dragagem, então, sinto muito, a gente devolve. Quando vocês terminarem a dragagem, façam um LH que seja aprovado pelo centro, CHM, e aí sim a gente vai analisar o projeto de balizamento de vocês.
Profundidades proibitivas, quando ele, no projeto, ele informa que quer chegar a uma determinada profundidade e a gente verifica que ele não conseguiu chegar, tá? Então, a gente... eu quero chegar a 15 metros, mas eu vejo profundidades... Aqui eu coloquei só essas duas, mas podem ter outras profundidades aqui menores. Esse projeto também é reprovado pela gente, tá? E aqui, só para encerrar, a questão da assessoria dos senhores, que eu falei que é bastante importante. Então, eu peço aqui, como trabalhando lá nessa área, lá no Camerê de análise de projetos, que os senhores, como a manifestação da praticagem é uma ferramenta, é um item importantíssimo para a gente, para a nossa análise, que procurem, tentem ser o mais detalhados possível nas análises, até que, para que isso venha nos ajudar a elaborar o parecer, que venha até modificar o projeto de balizamento da entidade do responsável pelo balizamento. Então, eu só peguei só um exemplo aqui de um determinado projeto, que foi colocado essa solicitação aqui, fundir, essa recomendação, fundir boia 11 e 13. Então, só colocou essa frase, fundir boias 11 e 13. E a gente, na análise, fica, bom, vai fundir, vai ficar no lugar da 13, vai juntar as duas boias no lugar da 13, no lugar da 11, vai colocar entre as duas. Então, a gente fica, assim, dá dúvida para a gente que está analisando qual é a intenção da praticagem ao se posicionar, ao emitir um parecer desse modo aqui, como está aqui na apresentação. Então, eu peço aos senhores que é muito importante que os senhores coloquem as suas considerações, justifiquem, que a gente vai levar em consideração e, muito provavelmente mesmo, como os senhores são os reais utilizadores da via, a gente vai acatar e vai colocar no parecer e vai modificar o projeto lá do interessado, do responsável pelo canal, pelo balizamento, pelo terminal, companhia docas, o que seja. Tá? Aqui outro exemplo, inclusão de uma boia, tá, entre o final do armazém 7 e o início do cais pesqueiro. Tá? Então, aqui, passei. Aqui é o armazém 7 e o cais pesqueiro, imagino que seja por aqui. Tá? Colocar uma boia aqui é uma linha de ferry-boat. Então, aqui é a isobatimétrica de 5. Onde vai ficar essa boia? Aqui? Aqui ela vai pegar a linha, não sei se tem que ser mais para cá, já que eu tenho que defender a ISO de 5. O ferry-boat, provavelmente, se eu colocar aqui, se ele for para cá, aqui é muito raso. Então, isso que eu peço aos senhores aqui, como encerrando aqui a apresentação, é essa contribuição, né, esse parecer, que é importantíssimo. E sem ele, como eu falei, o projeto lá ele não é nem analisado. A gente já devolve, avisa a autoridade marítima, a capitania, que está faltando o parecer da praticagem, e a gente só analisa com a anuência e a concordância dos senhores. Tá? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade e me coloco aqui à disposição para as dúvidas. Obrigado. Então, vamos dar início às perguntas e respostas. Bom dia, Jansen. Parabéns aí pela palestra, pela apresentação. Eu tenho só uma dúvida aqui a respeito do parecer da praticagem. Como você bem colocou, as plantas batimétricas, elas são analisadas pelo CHM, depois vão para vocês, para que vocês possam fazer a análise lá do balizamento. Esse parecer da praticagem, ele é feito com base na planta batimétrica que a gente recebe do interessado. Essa planta batimétrica não necessariamente ela está conforme, pode ser que haja algum problema. Então, eu só peço aí uma consideração do Camerê, levar em consideração que, caso alguma informação que a praticagem venha passar, essa informação foi passada com base numa planta batimétrica que ainda não foi aprovada, mas que a praticagem ela continua à disposição e para que a gente possa ser consultado novamente depois que a planta batimétrica já for aprovada pelo CHM, para que a praticagem possa ser, digamos assim, novamente consultada depois que a planta estiver conforme, porque nós vamos emitir o nosso parecer, mas esse parecer, obviamente, ele vai em cima de uma planta batimétrica que pode estar alterada. A gente sabe que nem sempre ela é correta. É verdade. Obrigado.
Comandante Jansen, muito obrigado, parabéns pela palestra, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu fiquei só numa dúvida, a questão da eficácia do balizamento. Vocês calculam um índice também agregado para todo o conjunto de sinais que são de responsabilidade daquela entidade, por porto, como é que é? Sim, por entidade. Ok. Por e aí entidade. é uma média, vamos dizer, a soma dos percentuais. Sim, exatamente. A gente pega todos os sinais, a disponibilidade de cada um individualmente e faz o índice de eficácia daquele balizamento, daquele responsável. Tá, ok. E isso é divulgado, é pública essa informação? Sim, tem no site do CAMERRE. A gente coloca no site do CAMERRE, sai por ofício para as autoridades marítimas, né, para os agentes das autoridades marítimas, mas esse índice é colocado no site do CAMERRE. Tá, ok. Não, Pra eu acho que consulta. é uma ferramenta interessante para argumentar com as entidades responsáveis, por exemplo, como é que ela está em relação, vamos dizer, ao benchmarking, né? Sim. Obrigado. Inclusive aconteceu, acho que lá no Pará, acho que na Alcoa, no terminal da Alcoa, que houve uma carta da praticagem, né, reclamando do balizamento lá de uma boia que estava há muito tempo fora de posição, não lembro direito, tem um ano e meio isso. E o que aconteceu? Não tinha nem a gente não tinha nem, quando foi aprovado o balizamento, a gente não tinha nem ele plotado nas cartas náuticas e nem na lista de faróis. Foi a partir de uma manifestação da praticagem lá do Pará, eu acho que é da Alcoa, não lembro bem o local. Uma carta que foi para a DHN, que a gente pôde, vamos dizer, acionar o interessado, exigir da colocação, atualizar os documentos náuticos para que pudesse regularizar a situação. Foi a partir de uma carta que foi para a DHN, aí depois foi passada para o CAMERRE, de uma boia que estava bem descrito lá, a boia foi aborroada no dia tal, e está um mês, está mais de um mês, a Alcoa não faz, acho que era a Alcoa, não faz nada, não sei o quê. Então, foi a partir de uma manifestação dessa que a gente pôde agir em cima do terminal. Mais alguma pergunta? Comandante Jansen, também gostaria de agradecer a palestra e levantar uma preocupação. Como o senhor disse, o projeto de balizamento vai depender do levantamento hidrográfico aprovado pelo CHM. E o que nós temos observado, por exemplo, em alguns casos, é que a falta da qualidade dos projetos dos levantamentos levam que a batimetria não é aprovada. Ao não ser aprovado, o balizamento, por sua vez, também não pode ser aprovado. E, muitas vezes, o prazo de 180 dias é ultrapassado, e, a partir desse momento, se houvesse balizamento temporário, a partir de 180 dias, ele passa a contribuir. Então, o balizamento considerado fora de posição começa a afetar o índice de eficiência do balizamento. Eu gostaria de saber se está havendo algum tipo de coordenação de esforços dentro da Diretoria de Hidrografia e Navegação, de tentar buscar uma solução, digamos, de transição, até que efetivamente as entidades tenham o nível de qualidade necessário para a aprovação dos LHs, de tal forma que, enquanto isso não acontecer, haja uma solução para que esses balizamentos, que se tornam muitas vezes quase permanentes, com mais de 180 dias, nós temos casos como esses em Paranaguá, que já estão há mais de 180 dias, e como a batimetria não é aprovada, a gente não consegue prosseguir no projeto de balizamento e na realidade, ou se volta para uma situação insegura que existia antes, ou se mantém o balizamento fora de posição, que também não é a situação, digamos, confortável, ou seja, o balizamento está fora de posição, todo mundo sabe que está, e não se é tomada uma posição oficial. Qual seria a solução para isso? A primeira coisa que tem que se verificar é a segurança da navegação, né? Então, independente penso eu, né, independente do prazo, da entidade não conseguir cumprir o prazo, dela não conseguir não desempenhar um bom trabalho, e o LH não ser aprovado, mas se há risco à navegação, se há e é conhecido, então aquele local tem que ser balizado, tá? E aí cabe à contratante
selecionar uma empresa, como nós fazemos aqui na nossa necessidade para adquirir algum bem ou um serviço, tentar conseguir uma empresa, até entrando em contato com o CHM, para que faça e desempenhe e elabore aquele projeto. Mas a segurança é em primeiro lugar. Então, não vai ser por causa de... Se tem conhecimento que há um problema, mas não deu tempo, o LH não foi validado, mas se identifica que há ali um problema e tem que ser sinalizado, isso, para mim, é ponto passivo. Não tem... A gente divulga mais tempo, procura, mas a segurança em primeiro lugar, né? É o que eu penso. Agora, essa questão dos projetos serem reprovados, né, quando são projetos pontuais, eu acho que não é nem tanto problema, como esse exemplo que eu dei aqui, que às vezes é só um problema de uma boia, de refazer um farolete, que não vai precisar nem tanto de uma análise, de um levantamento hidrográfico. Quando vai se fazer todo um levantamento, vai se modificar todo um balizamento, aí realmente já é uma situação mais crítica, né? Então, assim, o que eu posso orientar é a questão da segurança, manter sempre a segurança. Para haver alguma alteração ali, né, é porque se tem um indício de que alguma coisa está errada. Então, se está sinalizado, e mesmo que não se conseguiu ainda fazer todo o projeto, pelo menos a segurança está garantida. E depois se buscar uma empresa melhor, mais bem capacitada, para que possa fazer todo o levantamento e assim modificar todo o balizamento da área, né. Mas o que tem que nortear no que eu penso é a segurança. Se há indício ali, mesmo que o levantamento não for balizado, mas que se passe ali com eco, já sabe ali que tem um alto fundo, vou dar um exemplo, cada caso é um caso, né? Mas já que sabe que tem um alto fundo, mas as empresas não conseguem, o LH dela não é validado, se baliza, se sinaliza para evitar o acidente, que é o que a gente, no final, é a nossa meta, é a segurança. Muito obrigado. Comandante Jansen, agradecemos a sua... Alô, uma pergunta, por favor. Marcelo. Pois não, pode dizer. Bom dia a todos, parabéns pela palestra, prático Marcelo de São Luís. Abordando especificamente o ponto que você falou ali, que na análise do balizamento é levado em consideração o PIANC e a BNT, mas não é a função precípua de vocês, né, vocês dão apenas uma passagem geral. Sim. A pergunta é, de quem é a responsabilidade por checar os parâmetros da BNT se estão corretos? A praticagem no parecer vai buscar apontar isso no parecer dela. Olha só, esse canal não está de acordo com a BNT ou o PIANC por isso, isso e isso. Certo? Isso sai da praticagem, vai passar para a SSN, pela capitania, etc., vai para o CHN e para o CAMERRE. Então, como não é responsabilidade precípua de vocês, eu pergunto, é do CHM, é da praticagem ou é de ninguém? Se não é de ninguém, por que não aproveitar esse momento que está se refazendo a BNT e deixar implícito, no final, o seguinte, será a responsabilidade do ente X verificar se o canal atende às especificações de projeto, ou se o projeto está errado. Porque é importante, assim, dizer quem vai fazer as coisas, porque, senão, fica uma zona cinzenta, né? A praticagem diz, mas a praticagem é apenas um assessoramento, não é um órgão normativo. Então, se a Marinha não condenar, ou alguém condenar, pode ser que o projetista, no final, só... Você está dizendo isso, a praticagem diz o contrário, eu digo que está certo, quem fica com a razão? Então, vai ser importante, nesse momento, né, como a praticagem participou da elaboração dessa nossa norma ABNT, que a Marinha, de alguma maneira, o CHM ou o CAMERRE, participasse também para definir o papel de cada um, até nessa checagem fundamental, né, porque está mudando o parâmetro geral, os navios estão aumentando, então, pensando em segurança, acho importante definir quem vai realmente assegurar os parâmetros de qualidade de um canal para futuros projetos. Sim, isso aí já está sendo estudado no âmbito da DGN, tá? Vai ser constituído um grupo de trabalho e a gente vai estudar esse assunto. Essa demanda já foi levantada, tá? Então, já houve reuniões, inclusive, já houve uma reunião já com o DHN, com o DPC. Então, a gente vai fazer um grupo de trabalho, deve estar saindo agora por essas semanas, para analisar esse ponto, tá? Quem vai ser o responsável, até que ponto a autoridade marítima vai, até que ponto não vai, até porque já é um assunto já mais de alto nível ali em relação à minha... Sou baixinho aqui, mas também nesse ponto aí, nesse assunto aí eu também sou baixinho, né? Ainda bem na área técnica aqui. Mas isso já está sendo apreciado. Isso, com certeza já existe, vai ser criado um grupo de trabalho
até para a própria assessoria do capitão de esporte, que é também quem fica ali na linha de frente e, às vezes, não tem um respaldo, né, técnico ali, uma assessoria para que possa conversar com a autoridade portuária na definição desses parâmetros operacionais aí do porto. Mas isso aí já está sendo estudado, já está em análise no âmbito da DGN, envolvendo a DPC e a DHN. Davi Starebravo, a ZP3, praticagem da barra. A minha pergunta é com relação já a um balizamento estabelecido, e, no caso dele, não atingia o índice de eficácia. Em 3 questões até distintas. Uma dentro da área do porto organizado, uma num canal que, não sei nem definir exatamente, mas que foi implementado pela iniciativa privada e de certa forma, de responsabilidade deles, e numa outra já área externa, que é do Espadarte, que eu acredito que seja até de responsabilidade exclusiva da Marinha. Qual é a consequência prática de não se atingir esse índice de eficácia de 95%? Qual é a repercussão para a navegação, para a praticagem? Olha, ao não atingir esse índice, cabe a nós, né, como autoridade marítima, notificar esse responsável pelo balizamento, né, para que ele restabeleça esse índice. O índice de eficácia, ele também pode, ele é um parâmetro que a IALA até criou, não é nem tanto punitivo, mas é um índice para verificar a adequabilidade, muitas vezes a adequabilidade do sinal. Quer dizer, eu posso ter, por exemplo, meu índice de eficácia muito baixo, porque toda hora a boia está fora de posição. Tá? Então, o índice foi baixo porque a boia saiu de posição, eu tive que colocar ela no local. No mês seguinte, um tempo depois, ela saiu de posição, tive que colocar no local. Então, eu tenho que avaliar se, por exemplo, se a minha linha de fundeio está corretamente dimensionada, né? Se o sinal está apagando, se tem algum problema na minha lanterna, se aquela lanterna a qualidade não é boa, né? Então, a gente coloca um pouco o índice de eficácia como alguma coisa punitiva. Não atingiu 95%, você está errado, você vai ser notificado. Então, tem esse caso do dimensionamento, o índice de eficácia apontar para alguma coisa que não está bem dimensionada do sinal náutico, né? Ou como tem por falha de manutenção. Se tem que cumprir uma rotina de manutenção e o responsável não cumpre, e, com o tempo, o sinal acaba degradando. Então, com essa informação, o responsável ele é notificado. Tá? A autoridade marítima vai atuar na sua esfera de competência para forçar aquele responsável a que mantenha aquele sinal disponível, ou então alterar, né? Pode ser que não esteja, como eu falei, bem dimensionado, ele tem que ser alterado. Tá? O índice foi avisando, está indicando que alguma coisa ali está sendo repetitiva, então tem que ser alterado, ou a linha de fundeio, se a boia está agarrando demais, ou mudar a lanterna, ou alterar, comprar dispor de uma lanterna melhor, de uma qualidade melhor. Tá? E na questão de não haver a disponibilidade por falta de manutenção, aí a autoridade marítima ela tem que se posicionar e exercer sua autoridade sobre aquele responsável pelo balizamento. Mais alguma pergunta? Então, comandante, agradecemos mais uma vez sua apresentação. Vamos chamar o prático Lauri Ramos para entregar uma lembrança do evento para o senhor.